Travessia Recife 2022. Sejam bem-vindos. Estamos aqui novamente para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Nádia e estou aqui com você para dar mais um componente curricular de matemática. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agradecer, a participação da nossa querida Elaine, intérprete de Libras, que faz um trabalho maravilhoso junto com nós, equipe de professores. E vamos que vamos. Vamos nos acolher, nos inteirar. Estudante, seu voto é a sua paz. Em vez de arma, use a paz, A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Chega de tanta violência, vamos cultivar a paz. Chega de adolescente, de jovens envolvidos com coisas violentas. Chega de armas, Vamos cultivar, de fato, a paz que a gente precisa, O São João está chegando aí, vamos trazer essa paz maravilhosa, vamos vivenciar. E se vacinar. E vamos que vamos. As coisas têm formas? Claro que tudo tem formas, Quando olhamos ao nosso redor, percebemos que todas as coisas têm suas formas, Umas bem feitinhas, bem arrumadinhas, outras um pouquinho rechuchudinhas e outras umas bem fininhas. Mas tudo tem forma. Olha essa panela, essa tesoura, esse carrinho. Observe. O que muda nessas figuras, nessas imagens que vocês estão olhando? Apenas o design. Professora, mas o que é design? É uma palavra nova que surgiu, por aí, É apenas o desenho. Design é o desenho das formas, tá certo? Do que você desenhou, do que você apresenta. Então, vamos ver o que é que tem a ver as formas com a nossa aula de hoje. Vamos lá? Arte e as formas. As formas geométricas sempre foram usadas em obras de arte. Vocês concordam comigo que isso de fato acontece? Claro que acontece. É comum pintores utilizarem a geometria como meio auxiliar para construções, composições e encaixes nas obras de arte. Vamos fazer o seguinte, você que está aí sentado nesse momento, observe essas formas. Elas estão o tempo todo mudando. Quando você olha para essas formas, elas são perspectivas geométricas, Então, nessas perspectivas geométricas, o que é que você percebe nelas? Que elas estão decoradas com figuras geométricas, Com triângulos, com retas paralelas, retângulos. Então, tem várias peças geométricas dentro dessas perspectivas geométricas. É só um encaixe, A gente pode fazer um jogo na sala de aula, Encaixando peças, Pode formar as peças e vamos encaixar peças, tá certo? Isso a gente vai fazer em sala de aula. Vamos lá. E as formas figurativas? O que são formas figurativas? São as imagens do mundo real, que também chamamos de formas definidas, pois só olhando para ela já identificamos o que é. Olha para a maçã, todo mundo sabe que é uma maçã. Como assim? Claro, porque ela já tem aquela forma peculiar. Olha para a melancia, mesmo que ela esteja se mexendo, meio atrevidinha, a pera, o copo, mas você já percebe que é uma maçã, que é uma pera, que é um copo de suco, que é uma melancia, porque ela tem uma forma já definida, não tem como enganar. Isso são as formas figurativas. E o teatro de sombras. Eu amo o teatro de sombras. O teatro de sombras é uma arte muito antiga de contar histórias de entretenimento. Então, que usa bonecos de sombra. As imagens produzidas pelos objetos podem ter diversas cores e outros tipos de detalhes. Olha, gente, eu já brinquei tanto de teatro de sombra e isso é muito legal na sala de aula. Você pode improvisar de várias maneiras usando o teatro de sombra. E principalmente quando a gente quer dar aquele sustinho. Então, vamos que vamos na sala de aula ver se a gente monta um teatro de sombra. Olha aí uma atividade desafio. Estou deixando os morcegos aí para vocês
no Recife Assombrado. Aquele livro traz histórias maravilhosas da cidade do Recife, né? Então, converse com os pais, converse com quem é que sabe, descobre pela internet, descobre com a família histórias do Recife Assombrado e prepara um teatro de sombra. E o que é que você faz? Você pode convidar, né? Combinar com os amigos na escola e chamar as crianças da educação infantil e apresentar esse teatro de sombra para elas. Aposto que elas vão ficar super felizes. Vamos que vamos. E as formas abstratas ou livres? São aquelas que desenhamos com a liberdade de expressão. Para um pouquinho aí e pensa. Alguém já foi numa exposição de arte e olha aquele monte de tinta, né, derramado, caído, a gente olha assim e faz, o que é isso? Eu paguei para ver isso. Olha, gente, isso é sensibilidade, né? A arte, ela é uma sensibilidade. A arte é tudo, a arte é o ar que a gente respira. E aí, nessas formas abstratas, a gente percebe as unidades anteriores de como elas são chamadas de formas indefinidas. Por que indefinidas? Porque elas independem de uma regra concreta, né, que você tem que fazer assim, tipo assim a arte geométrica, né? Então, a arte abstrata já está dizendo abstrata, né, aquilo que você sente e você transforma aquilo numa arte. Então, vamos lá. Agora, as formas geométricas, essa daí você não tem como fugir. Você olha para uma lata de refrigerante, para uma caixa de presente, um sorvete, facinho, facinho, você percebe que essas figuras aí têm forma geométrica. Olha, tu que está sentado aí agora, nesse momento, olha para a lata de refrigerante. Que figura lembra? Cilindro. E a caixa de presente? Pode ser um paralelepípedo, não é? E o sorvete pode ser o quê? Um cone. Olha as figuras geométricas todas aí. É fácil, né? Então, a geometria, ela está inserida no contexto do mundo real da gente. Não tem como fugir. Agora, vamos olhar para essa malha quadriculada. Naquele material que vocês receberam no início do ano, da prefeitura, vem um caderno de malha quadriculada. Eu já disse, eu sou apaixonada por ele, né? Ele ajuda a gente maravilhosamente. Então, naquele caderno de malha quadriculada, a gente olha para ele, né, e vê as malhinhas já tudo pronta. Cada quadradinho desse equivale a uma unidade. Se eu transformo para a medida em centímetros, eu tenho 1 centímetro. Então, cada quadradinho desse equivale a 1 centímetro. Então, vamos ver se a gente consegue trabalhar nessa malha quadriculada, tá certo? Então, a área dos polígonos na malha. Olha para esse quadradinho aí e você vai formar uma figura com 8 unidades. Então, se você formar uma figura com 8 unidades, qual vai ser a área dessa figura? 8 unidades. Se você transformar para centímetros, 8 centímetros, não é isso? Então, é muito fácil trabalhar em malha quadriculada, ajuda muito. Vamos para a próxima. Área do polígono na malha quadriculada. Olha essa outra malha agora, é um desafio para você. Essa eu não vou te dizer. Você vai formar uma figura geométrica com 12 unidades. Lembre-se que eu só dei uma medida, 12 unidades. Agora, a curiosidade é sua. A estratégia é sua. Você quem vai montar a figura. Só tem que observar que eu só dei 12 unidades. Não sei como você vai formar essa figura usando apenas 12 unidades da malha quadriculada. Lembre-se que cada quadradinho equivale a uma unidade. E vamos à próxima. Área do retângulo. Gente, isso aí é apenas uma revisão, né? Porque a área do retângulo é muito fácil. O retângulo, ele é um quadrilátero. Muita gente ainda confunde isso. Quadrilátero, quadrado, são coisas diferentes. Quadrado é uma figura geométrica que tem os 4 segmentos de reta com a mesma medida. Retângulo, ele é um quadrilátero, mas ele não é um quadrado. Por quê? Porque ele tem a base dele e a altura diferenciadas. Não é como o quadrado, que tem os segmentos de retas, tem a mesma medida. O retângulo não. Ele tem a sua base e tem a sua altura. Então, a base você vai multiplicar vezes a altura.
E aí vai dar a área do retângulo. Lembrando a vocês que área é o espaço que está sendo ocupado. Lembrar sempre desse detalhe. Vamos à próxima. E aí eu deixei um exemplozinho de uma fórmula básica, muito fácil. Qual a fórmula para que eu possa calcular a área da figura geométrica de um retângulo? A de área é igual a base vezes a altura. Base vezes a altura. Então, quando eu multiplico esses valores, eu vou obter a área do meu retângulo. Fácil, fácil, fácil. Tá certo? Vamos para a próxima. Lembrando a vocês que a área é uma grandeza muito importante para a gente estudar na área dos polígonos, tá certo? Vamos à próxima. Vamos ver outras unidades de medidas. Eu já estou vendo um relógio ali trabalhando. Será que é Billy me avisando o tempo? Acho que não. É não. Ele botou aquele relógio ali, será para quem? Para eu contar o tempo? O que será tempo? Será unidade de medida? Ah, vamos ver. As unidades de medida são quantidades estabelecidas para expressar diferentes grandezas, tais como comprimento, cuidado com comprimento e comprimento. Comprimento, medida, comprimento, olá, como vai você? Né? Então, as grandezas de capacidade é o quê? Líquido, né? Massa e volume e tempo. São as grandezas que a gente vive no dia a dia. É o que eu digo para você. No mundo real, a gente não tem como fugir da matemática. A partir delas são derivadas outras medidas, que podem ser os múltiplos e submúltiplos. Lembrando a vocês que os múltiplos são as medidas maiores e os submúltiplos são as medidas menores, tá certo? Então vamos lá, vamos ver essas grandezas. Para cada grandeza, há uma unidade de medida fundamental, que é uma unidade padrão. A partir dela são derivadas outras medidas, que eu já falei que podem ser os múltiplos e submúltiplos. Vamos ver o metro. O metro é uma medida de comprimento, mas também é um instrumento de medida. Alguém espertinho aproveitou logo a palavra metro e criou um instrumento de medida com a palavra metro. Mas lembrando que metro é uma unidade de medida de comprimento. É uma unidade fundamental para você medir o comprimento, né? Pode ser o comprimento a sua altura, pode ser o comprimento da sua saia, olha, sobe, desce, né? Então vamos lá. Múltiplos e submúltiplos do metro. Quem são os múltiplos? Como eu falei antes, são as medidas maiores. Quilômetro, representado por km, que é a abreviação, hectômetro, hm, e decâmetro, DAM. Mas vocês têm que lembrar, professora, eu nunca vejo hectômetro, decâmetro. É claro, a gente usa mais o quilômetro. 1 quilômetro, quem é que se lembra? Equivale a 1000 metros. Eu sempre friso isso para a gente não esquecer. Quando a gente fala 1 quilômetro, 1000 metros. 2 quilômetros, 2000 metros. E os submúltiplos são os decímetros, centímetros e milímetros. Desses, você que está aí sentado agora, qual vocês mais usam? Qual a gente usa mais no dia a dia? Centímetro e milímetro. Então, perceba, receba aí, perceba que a unidade maior que a gente mais usa, a medida de comprimento, é o quilômetro, né? Que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E que os submúltiplos, que são as medidas menores, a gente usa mais o quê? O centímetro e o milímetro. 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, vamos que vamos. Aí a gente tem no metro se relacionando com essas outras medidas da seguinte forma. Aí você tem o que eu já falei para você. 1 quilômetro igual a 1000 metros, 1 hectômetro, 100 metros, e assim sucessivamente. Quando chega mais embaixo, aí você tem as divisões, que são os números decimais, 0,1 metro, as medidas bem menores, que são justamente os submúltiplos. Todas as medidas têm essa parte dos submúltiplos e dos múltiplos. Medida de massa. Professora, por que só fala massa quando a gente está estudando e não quilograma? A gente usa o massa porque é o que faz parte da unidade fundamental. Mas também não está errado você dizer quilograma, né? Muita gente não diz qual a sua massa, né? Quando a pessoa pergunta qual a sua massa, não é a massa que você usa para fazer bolo ou fazer um quitute, mas é a massa,
o seu peso, quantos quilogramas você tem. Ninguém pergunta quantos quilogramas você tem, não é? Qual a sua massa, quanta massa? Não, a gente pergunta quantos quilos, né? Por quê? Porque a gente vai transformando as palavras científicas em linguagem coloquial do nosso dia a dia. Para isso existe a língua portuguesa fazendo essa parte. E aí tem uma atividade desafio. Qual a área da sua sala de aula em metros quadrados? Claro, tem que ser em metros quadrados. Você tem que observar se a sua sala de aula ela tem uma forma de um retângulo ou a forma de um quadrado. Se você for calcular a sua área pelo quadrado, você vai usar a fórmula A de área ao quadrado, elevado à segunda potência, ou seja, elevado a 2, que é o quadrado. E se for um retângulo, você vai usar área é igual a base vezes altura, tá certo? Esse desafio é para você na sua sala de aula. Converse com a sua professora, com seus colegas e vejam qual é a área da sala de vocês, tá certo? Mas antes, não esqueça de observar qual a imagem dela, se é um quadrado ou se é um retângulo. E a medida de tempo, por falar em tempo, acho que já está na minha hora, né? Para saber o tempo é só olhar o relógio. Eu acho que encerrou. Fique com essa imagem linda e até a próxima aula de matemática, se Deus quiser. Beijo no coração. Fui!